Esse vídeo está começando agora, vamos falar tudo sobre menopausa, tudo o que você precisa saber sobre essa condição, essa situação, esse tempo que a mulher vive e que, na realidade, não era para ser assim, como é. Porque a gente está doente, a humanidade está doente, o ser humano está intoxicado, como eu falo aqui muito no canal, e por conta de todo um conjunto de fatores, os hormônios femininos caem demais. E esse fato faz com que surjam sintomas que não deveriam acontecer. Não é normal uma mulher ter sintomas de menopausa. A menopausa é normal, os sintomas não. Não era para acontecer. Se está acontecendo, é porque houve perda da saúde. A menopausa é um fenômeno natural o nome está dizendo, a pausa da menstruação. É a última menstruação. A menopausa é a última menstruação. E o climatério é esse período que antecede e que vem depois também da menopausa. Esse período peri e pós-menopausa. Chama-se climatério. Ele surge mais ou menos entre os 45 anos e os 55 anos de idade. Normalmente nesse período aí. Existem casos de menopausa anterior a isso ou posterior a isso, mas são raros. Normalmente entre 45 anos e 55 anos. O climatério já é o fenômeno em que ocorrem alterações menstruais, alterações de humor, irritabilidade, mas que não é a menopausa. A menopausa é a última menstruação. É o fenômeno da última menstruação. A menarca é a primeira menstruação. A menopausa é a última menstruação. E nesse momento, os ovários, que são as glândulas femininas que estão localizadas acima do útero, os dois ovários, eles começam a declinar na produção dos hormônios femininos, que são os estrogênios e a progesterona, tá? Esses dois tipos de hormônios. Eles são hormônios muito específicos. Os estrogênios são 3 tipos: o estradiol, o estriol e a estrona. E o quarto é a progesterona. São 4 hormônios na realidade diferentes. O homem é apenas um, a testosterona. A mulher são 4. E esses hormônios têm características diferentes. Bem, então você sabe agora que a menopausa é o fenômeno da última menstruação. A menstruação da mulher segue da menarca, que é a primeira, até a última menstruação, que é a menopausa. Nesse momento em que ocorre a última menstruação, a mulher não menstrua mais, o ciclo reprodutivo termina. Isso é muito inteligente por parte da natureza, porque é muito difícil você conceber uma pessoa com 60 anos de idade tendo um filho, não tem nem energia para isso. E ter que cuidar com 65 anos de uma criança correndo dentro de casa. Ninguém aguenta, né? Então, a natureza é sábia. E a sexualidade ela exige muita energia. Muita. Um dispêndio de energia muito grande que a pessoa da meia-idade para frente já não vai ter. Esse é o momento para a pessoa trilhar outros caminhos. Mas não quer dizer que você não vai deixar de ter sexualidade. Claro que não. Apenas ela diminui a intensidade. Isso é normal. Diminuir a intensidade não quer dizer acabar, não é? Tem outro tipo de sexualidade, um outro tipo de sensualidade, uma coisa mais amena, mais tranquila, menos intempestiva do que é a da adolescência, não é verdade? O declínio natural dos hormônios reprodutivos, que o estrogênio, progesterona, o estradiol, o estriol, a estrona, é absolutamente natural. Mas quando ele é excessivo, ou seja, você tem uma diminuição que é demais. Diminuiu muito. Muito mais do que deveria. A quantidade de hormônio caiu demais. Então isso não vai ser legal. Saiba de uma coisa. O estradiol é muito importante. E a progesterona também. É muito importante para o corpo da mulher como um todo. Quando esses hormônios caem demais, o envelhecimento começa a acelerar. E outra coisa, os órgãos todos precisam desses hormônios para funcionarem bem. Vale ressaltar, por exemplo, que o coração, o sistema cardiovascular inteiro, as células cardíacas, precisam de estradiol, precisam de progesterona para que funcionem bem. Isso na mulher. No homem é diferente, porque a célula da mulher, ela contém no DNA o XX, o par XX. No homem, o XY. Então as células do homem, do corpo somático inteiro do homem, são diferentes da célula do corpo somático da mulher. Então as necessidades de hormônios são diferentes também. O homem precisa muito de testosterona para o bom funcionamento do coração dele e de todas as outras células do corpo, inclusive o cérebro. Você sabia que para o cérebro do homem pensar direito, raciocinar, ter atenção, ter uma boa cognição, precisa de boas doses de testosterona chegando nele? Então, quando
a testosterona cai muito no homem, isso é um fato muito importante em relação à sua saúde. Infelizmente, os médicos em geral não dão absolutamente nenhum valor para isso. Porque a medicina, infelizmente, como a gente conversou inclusive ontem isso, ela não lida muito com saúde. Ela não se preocupa muito com saúde, mas sim com tirar doença, tirar sintoma. A gente não pode resolver o problema da doença se a gente não cuidar da saúde da pessoa. Um corpo masculino de um homem sem testosterona suficiente é um corpo que vai ter muito mais chance de ter várias doenças, inclusive doenças cardiovasculares. Existem muitos receptores na membrana das células do coração para testosterona. Já a mulher vai ter muitos receptores na membrana do coração das mulheres para o estradiol, para a progesterona. É por esse motivo que a partir da meia-idade e da menopausa e da andropausa no homem, que também acontece, ocorre muito mais diabetes, doenças autoimunes, infartos e AVCs. Exatamente por esse motivo, porque o estrogênio protege a mulher do infarto, assim como a testosterona protege o homem do infarto. Não é comum você encontrar um homem com 22 anos infartando. É muito raro com 15 anos infartando, se bem que hoje já está começando a acontecer isso. Por quê? Porque a testosterona nos homens está baixando muito. A testosterona de um jovem de 22 anos tem que ser 1.200, 1.500. Não é para ser menos que isso, não. É muito importante para a saúde da mulher como um todo, essa questão hormonal. Então, se você quer ajudar como médico, como profissional de saúde, ajudar uma mulher que chega no seu consultório a partir de 45 anos de idade, você tem que abordar necessariamente essa questão dos hormônios. E, por esse motivo, produzem menos hormônios do que deveriam. O estresse também contribui para isso. Gente, quer acabar com o hormônio de uma pessoa? É o estresse. Estressa ela. Olha, no momento em que você se estressa, no outro dia todos os hormônios estão mais baixos. Por outro lado, você relaxou, ficou tranquilo, ficou feliz, os hormônios todos sobem no outro dia. É automático. Quantas vezes a gente já ouviu falar nessa história de que filhos foram concebidos em fins de semana de relaxamento dos pais, em viagens para a Europa, em viagens para os Estados Unidos, em que os dois relaxaram, se afastaram dos problemas, ficaram rindo, felizes com os amigos, brincando, se divertindo. 3 dias depois, a mulher engravida, porque os níveis de hormônio sobem muito na mulher e no homem também, porque desestressou. Então, o estresse do dia a dia, principalmente das grandes cidades, é um dos principais responsáveis por esse fato de existir a menopausa doentia, a menopausa com sintomas, porque não era para ser. Essa diminuição dos hormônios é pequena, não é para ser muita. Apenas ele vai deixar de ter essa variação que ele tinha antes, mas os níveis do hormônio deveriam ser suficientes para que o corpo possa funcionar bem. Não vai mais haver aquela variação para ter a ovulação da mulher, mas tem que ter os níveis de hormônio que o teu coração precisa. Eu estou agora falando para as mulheres, que o teu cérebro precisa, que o teu pulmão precisa, que as tuas células precisam. O que acontece? Quais são os sintomas que ocorrem quando uma mulher entra na menopausa e entra no processo de menopausa com perda muito grande dos hormônios? Aí você vai ter a osteoporose, que começa com osteopenia. O que quer dizer isso? O osso mais fraco. O cálcio não está mais fixando nos ossos como deveria. Não só o cálcio, mas o fósforo, o magnésio, o silício, não está se fixando mais no osso. Então, o osso está ficando fraco, poroso. Começa com osteopenia, que é uma pequena diminuição da densidade óssea, e termina com a osteoporose, que é uma maior diminuição da densidade do osso, que pode levar o osso a ficar tão fraco que ele se quebra muito fácil. Eis a questão. Aí, ela caiu e quebrou o osso. Não, não foi porque ela caiu que ela quebrou o osso. Ela quebrou o osso e caiu. Tem muito essa história aí, tá? Porque tem muita gente que cai e não quebra nada, porque o osso está íntegro. A mulher estava em pé, o osso quebrou e ela caiu. Foi o contrário do que se pensa, não é? E ele quebrou porque estava muito frágil, ele estava osteoporoso, tá? O segundo sintoma são os calores. Gente, esses aí são muito ruins. É um sofrimento. As mulheres sofrem um inferno com esses calores. Um verdadeiro inferno. Muito e diminui muito a qualidade de vida delas. Ao ponto de ela pedir socorro e tomar até remédio antidepressivo para isso. Para vocês terem uma ideia. Esses calores atacam à noite, com ar-condicionado gelado, 15 graus dentro do quarto e a mulher suado de
a roupa ficar ensopada de suor e gelado o ar-condicionado. Aí daqui a pouco dá frio. Quer dizer, esse descontrole lá no hipotálamo, que é o centro de regulação da temperatura do corpo, se dá exatamente por essa diminuição dos hormônios. Drástica, radical. Naquele momento ali os hormônios estão na lona, entendeu? Estão muito baixos. Então esses calores, eles vêm junto com irritação, irritabilidade, nada tem... Um pouco de depressão também, uma falta de energia, uma indisposição constante. Tenho muitas pacientes minhas no consultório com isso, tá? E tem muitas que já se libertaram disso, já estão livres disso, já estão felizes aí sem nem saber mais o que é calor. Bem, você teria mais a perda da libido e ao mesmo tempo a secura vaginal. Mas são duas coisas que uma está ligada com a outra. Uma está ligada com a outra. A perda da libido e a secura vaginal. Uma retroalimenta a outra. Você tem perda da libido, a vagina fica seca. Aí a vagina fica seca, gera perda da libido. E o ciclo vicioso começou aí. Tá? Não resolve o problema porque está faltando um hormônio responsável por essa lubrificação da vagina, que é exatamente o estradiol. Está faltando estradiol. E aí não adianta você ir com os paliativos, tem que tratar a causa, né? E a perda da libido também está ligada a isso. A esse hormônio muito baixo, na lona, zero. Gente, tem gente que fica com 0,1 de estradiol. 0,01. Ou seja, não tem mais praticamente nenhum estradiol. Isso é muito ruim. Isso aí prejudica a saúde. Não é só a questão da sexualidade, que já é muito ruim, mas é a saúde da pessoa que vai estar comprometida aí. Tá? Vamos agora fechar a live agradecendo e pedindo a Deus para que possa abençoar você com muita paz, com muita saúde e pedindo aquele velho pedido, né, gente? Se inscreve no canal. Você que está me assistindo agora, dá uma olhadinha embaixo aí da tela. Se tiver escrito inscrever-se, é porque você não se inscreveu ainda. Se inscreve no canal para aparecer inscrito. E também clica no sininho, ajuda o nosso canal, tá? Nós estamos precisando disso. É só o que a gente pede. E também dá o teu joinha também para ajudar o vídeo, tá bom? Um beijo no coração, que Deus abençoe vocês com muita paz, com muita saúde. Até a próxima live, gente!